Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ela não aceitou que... Alguém veio com a Letícia aí, porque que ela saiu. Que deu um recado que ela disse que ia ter que sair por causa da gravação, mas ela não conseguia entrar aí, me avise. Então, pessoal, né, ali a partir do dia 23, vocês vão ter chance de refazer, né? Aí eu vou pedir para vocês fazerem outra coisa, né? Não exatamente a mesma coisa que foi feita, mas coisas parecidas. Ou seja, né, façam as atividades agora da segunda parte da matéria, que não vai ter muita coisa. Né? Por exemplo, a gente não vai mais ter laboratório, não dá mais tempo de ter laboratório. Né? Talvez a gente tenha ainda mais alguma lista de exercício. As listas de exercício vai ser as últimas coisas que eu vou corrigir, tá? Porque é o que menos vale nota e uma das coisas que mais dá trabalho de corrigir. Então, né, não vai, assim, ó, não vai ser a lista de exercícios que vai te passar. Tá? Se tu entregou elas, né, não vai ser por isso que tu vai rodar ou por isso que tu vai passar. Tá? As outras coisas têm peso muito maior. Então é isso, tá? Do dia 23 ao dia 27, vocês vão ter condições de refazer as coisas. Até o dia 28, talvez, até sábado, porque eu preciso de um dia para corrigir. Depois, dia 30 ao dia 1º, tá? Aí vocês vão ter que fazer, aí vai ter a recuperação final, né? Aí vai ser alguma coisa que vocês vão ter que, né, se puxar muito aí, quem quiser passar na avaliação, na última avaliação final, vai ter que se puxar muito, né? Ela vai ser difícil. Tá? Ela vai ter aí a mesma carga de trabalho que eu daria aí uma semana, elas vão ter 3 dias para fazer, né? Porque já não fez nada até agora, né? Tá? Então, alguém tem alguma dúvida? Sobre as avaliações finais? A avaliação final tu vai deixar refazer alguns trabalhos antes, pelo que tu disse, né? Mas eu vou mudar os trabalhos, não vão ser iguais. Vai ser igual, claro. Não vai ser igual, mas na reavaliação 1 vocês vão poder refazer as coisas que vocês não fizeram. Né? Aí eu vou criar propostas diferentes para as coisas que vocês não fizeram. Tá? Que vai ter o mesmo nível de dificuldade anterior. Aí sim, só a reavaliação final que vai ter um nível de dificuldade acima, porque daí... Tá? Aí se tu quer passar só fazendo a última prova, tu vai ter que mostrar que tu tá assim, ó, afiadíssimo na coisa. Tu ficou esse inverno todo lá trancado em casa, soldando o circuito, por isso não está assistindo as aulas, não está entregando, está lá enlouquecido. Aí vai sair o melhor técnico mecatrônica depois de entrar em hibernação. Pode acontecer, né? O cara estuda por conta ali e consegue. Cada um. Tá, então, se não tem dúvidas, tá aí a explicação. Né? Dia 23, vocês vão ter, a partir do dia 23, tá, a chance de refazer. Aí, a nossa segunda avaliação vai ser, eu vou largar na semana que vem, para entregar até o dia 20, dia 21. Tá? Aí, como é que vai funcionar? A aula do dia 16 e a aula do dia 19 vai ser só para trabalhar nisso, né? Eu vou tomar iniciativa, não vou ficar esperando vocês me perguntarem, de explicar algumas coisas, tá? Eu ainda não sei o que vai ser essa avaliação, porque eu não sei onde é que a gente vai chegar na matéria. Então, só depois que eu ver até onde a gente consegue chegar, eu vou... No ritmo que a gente ainda não tem muito como saber ainda. Tá? Então, provavelmente a gente vai fazer algum contador. Vamos lá. Vocês se lembram desse flip-flop aqui? Não está apresentando. Não está apresentando, né? Eu fiz a mesma coisa de manhã. É para a aula ficar idêntica. A outra. Mas você não falou isso de manhã. Vai agora. Verdade. Aí já não sei mais o que fazer, então. Agora vamos ter que começar tudo de novo, pessoal. Começar a gravação de novo. Vamos lá. Olha só, você se lembra desse flip-flop do RS?
E não é RS porque ele é gaúcho, né? É R porque o S é de 7. A Letícia voltou. Não sei o que aconteceu, Letícia, que ele te expulsou da sala aqui. Ele disse que tu tinha que sair para começar a gravar. Ó, de 7 reset. O 7, ele nos remete a levar a saída a 1. E aqui o reset nos remete a levar a saída para 0. Pessoal, eu gravei uma aulinha, tá? O que aconteceu na turma da manhã, na terça, deu um problema na gravação e eu não gravei, tá? E aí depois eu bolei até uma ideia um pouco mais fácil de entender o 7 reset aqui e eu gravei, tá? Isso aqui indica que elas são ativas nível baixo. Lembra o que é uma entrada ativa nível baixo? E quando ela ativa quando é 0. Isso, ela ativa a função quando o valor da entrada é 0, né? Então, olha só, como é que funcionaria esse flip-flop? Aí, se não tem o sinal de inversão, ela é ativa normal, ela ativa com 1 daí, não ativa com nível 0, tá? Então, o flip-flop RS pode ser ativo com nível 0, como a gente vai ver esse exemplo, e depois a gente vai ver um exemplo de um flip-flop RS que ativa com 1, tá? Ó. E quando elas estão em 1, quer dizer que elas estão inativas, né? Então, imagina que as duas portas estão inativas, as duas entradas, ó. O R e o R, né? Porque o professor é besta, só está estudando o R. Coitado do S. Então, olha só, eu tenho esses gráficos aqui, no tempo, né? Esse aqui é no tempo. Estou enxergando no tempo. O R e o S. A gente vai falar um pouquinho mais rápido nas aulas agora, pessoal, porque, né, precisa acelerar um pouco. Ó, o R e o S em 1. Os dois em 1 quer dizer que eu estou inativo. Então, a minha saída, eu não sei, tá? Vamos dizer que ela está em 1. Eu não sabia o que estava acontecendo antes aqui dessa barra, né? No tempo, antes do 0, eu não sei o que estava acontecendo no passado. Quando eu olhei para o flip-flop, ele estava assim, a saída em 1. Tá? Agora vocês vão ver como é que se modifica essa saída, né? E por que que... Isso aqui está me incomodando. Está me incomodando muito. Mais reto. Agora sim. E... Então, a minha saída aqui, eu comecei com 1. Ora, enquanto a minha R e minha S estão inativas, a minha saída fica em repouso, no valor que está. Agora, o que vai acontecer se eu botar o R para 0? Qual é a função do R na saída? Ele vai levar a 0. Isso. Então, vamos até apagar tudo aqui, ó. Vamos desenhar em azul aqui a saída. Ó, então, a saída que estava em 1, ó, até aquele momento, tá? A saída que estava em 1 até aquele momento, a gente não consegue mudar o passado, né? Só para mudar a cor mesmo. Ok. Ó, então, a saída até aquele momento, ela era 1. O que aconteceu a partir do momento que eu levei o R para 0? Ora, o R é uma entrada ativa nível baixo. Ou seja, quando eu boto 0 no R, eu ativo a função dela. Qual é a função dela? É levar a saída para 0. E aqui a saída ficou em 0. Depois que eu usei a função R, eu posso desusar ela, né? Vamos dizer assim. Eu posso desativar essa função da entrada dele. Como? Botando ela de novo para 1. Tá? E depois, quando os dois estão em 1, ó, a minha saída continua em 0. Por quê? Porque as entradas do flip-flop em 1, elas não mudam a saída, elas estão inativas. Ó. Enquanto elas estiverem em 1, vai estar em 1. Mas agora, o que aconteceria se eu resolvesse botar o S para 0? Não resolvesse, mas tenho que botar o S para 0 aqui, eu quero levar a saída para 1. Né, ó. Então, a partir desse momento... ó, eita. A minha saída vai para 1, ó. A minha saída vai para 1. E o meu R continua em 1, né? Continua inativo. Meu R. Tá? Então, é assim que eu mudo
né, eu mudo o flip-flop. Ou seja, o R, qual é a função do R? É fazer com que a entrada seja 0. Ó. A entrada ficou 0 a partir do momento em que o R foi 0. Entrada ativa nível baixo. A função do S é levar a saída para 1. Não, a partir do momento que o S ficou em 0, ele levou a saída para 1. Tá? Agora, o que vocês acham que vai acontecer se eu botar o S e o R em 0? É indefinido. Indefinido, né? Porque eu consigo ter dois níveis lógicos ao mesmo tempo na saída, 0 e 1? Eu consigo ter uma coisa assim na saída, 0 e 1, fica trocando, né? Até tem um subflop que faz isso, né? Mas não esse aqui, tá? Então, eu não sei o que vai acontecer aqui, e se eu não sei o que vai acontecer aqui, eu não uso. Então, né, vocês que gostam do irmão do Jorel, tá? O estado 1 e 1 não pode, tá? Não pode, quer dizer, 0 e 0, né? 0 e 0 na entrada quando eu ativo o nível baixo, né? Ou seja, eu não posso ativar o S e o R ao mesmo tempo, porque eu não sei o que vai acontecer direito com a saída, tá? Então, a tabela verdade desse flip-flop seria essa daqui. Os 2 e 0 não pode. Né? Não pode. Não pode 0 e 1 ao mesmo tempo. O R em 0, o S em 1, leva a saída para 0, né? Porque daí eu estou ativando o R, ó. Ó, 1 e 0, eu estou ativando o S, leva a saída para 1. Os 2 em 1, né? Ele vai manter o estado anterior. O que é manter o estado anterior? Ora, é só olhar aqui, ó. Por exemplo, se eu olhar aqui, os dois estão em 1, né? Nesse exato ponto aqui. O que seria o que anterior? É o anterior a olhar aqui, né? Ver que os dois estão em 1. Então, o que tinha antes dessa linha vermelha? Tinha 1. Então, se tem 1 e 1 na entrada, vai continuar 1, vai manter o estado anterior. Tá? Que é diferente daqui, né? Quando eu olho aqui, né? Aqui, na realidade, quando foi para 0, o R, né? Ele muda, né? Para 0. Tá? Então, tem um videozinho com uma explicação bem mais explicada, mais detalhada, né? Aí vocês assistam. Eu acho que eu botei lá no Moodle. Tenho quase certeza que botei no Moodle. Vou olhar aqui. Cadê minha apresentação? Tá? Mas não, pessoal. A aula não acabou ainda. A aula só está começando. Eu vou ver se acho que eu atualizei as aulas de vocês lá. Atualizei. Tá? Então, tá lá os vídeos, uma aula extra sobre o flip-flop RS. Tá? Eu gravei sozinho essa aula. Aí vocês assistem. Mas a gente vai estudar ele ainda hoje, a gente vai continuar estudando ele. A gente vai estudar ele num outro contexto que é muito mais interessante, até eu acho até um pouco mais fácil de entender que esse. Tá? Então, olha só. Olha só que legal. Cadê minha apresentação? Olha só que interessante. Vocês não estão olhando ainda porque eu não compartilhei. Não pode chegar, não, senhor. Tá, não, mas calma, João. Tá, mas não é esse slide aqui, é esse aqui. Ó. Então, olha só, flip-flops temporizados. Com clock, né? Clock de flip-flops. A gente viu ali no R e no S, né? Que beleza, eles
o flip-flop fica trocando de estado ali, mas aquilo não é muito diferente. Ele é um pouco diferente, porém não muito de um circuito combinacional, né? A única questão ali é que para o mesmo valor de entradas, né, o R e o S1, né, ele mantinha o estado anterior, que podia ser 0, 1, né? Mas fora isso, né, ele funcionava quase como um circuito combinacional, né? Normal. Não vi assim muita vantagem. Ele tem algumas vantagens, tá? Que eu não vou entrar nesses detalhes por falta de tempo, tá? Então a gente vai falar só mais do que interessa. Então, o flip-flop RS, tá, tu usa em algumas coisas, tem umas coisas que a gente chama de bouncing, né? Que é para tu tirar ruído de chaves e tal. Dá para usar. Tá? Mas a questão toda desses flip-flops, tá, é que o legal é quando eles funcionam temporizados por um clock, certo? Que nem o computador de vocês, né? Então, o computador, ele tem um sistema de clock, tá? Então, todo mundo fala, eu comprei, professor, meu computador tem 4 GHz. Né? Isso quer dizer que ele funciona com, né, um clock que a cada período tem 1 sobre 4 vezes 10 na 12. Né? Então, é bastante coisa, ou pouca coisa, né? Se considerar o tempo, o período, né, de operação. Tá? Tá, mas o que quer dizer esse clock? Esse clock quer dizer que é uma onda assim, ó, quadrada. Uma forma de onda quadrada, em que ela é 0 e 1, 0 e 1. Né? E aí esse tempo, esse período, né, seria esse tempo aqui, ó. Né? Olha só como é rápido o teu computador. A cada ciclo de máquina, né, tem o TT, o período. Tá? Então, isso aqui seria uma onda quadrada. Serve para gerar o clock. Tá? Como é que se gera clock? Então, como é que tu gera uma forma de onda, né? Como é que tu forma o clock? Tá? O clock é uma coisa externa ao circuito, não é o flip-flop que gera, tá? Então, talvez teria alguma confusão na cabeça de alguns. Não é o flip-flop que gera o clock vem externamente dele. Tá? É uma entrada do flip-flop, como a gente vai ver a seguir. Tá? E não é o flip-flop que gera. Se é uma entrada, é uma coisa que vem de fora. Então, tem muitas formas de se gerar clock. Uma das mais tradicionais é através de cristal de quartzo, né? Vocês já ouviram falar que todo cristal tem uma vibração inerente, né? Todo mundo sabe da história da taça de cristal, que se uma pessoa conseguir chegar numa nota com a mesma frequência de vibração do cristal, lá tu vai quebrar o cristal. É a frequência de ressonância. Todo cristal, então, tem uma frequência de ressonância, que depende basicamente da massa dele, né? Quanto maior a massa, menor a frequência, né, de vibração, certo? Quem toca algum instrumento musical sabe, quando cordas, né, de violão, por exemplo, quanto mais grossas, menor a frequência, né, mais baixo é o som, no sentido não de intensidade, mas no sentido de frequência, né? Frequências baixas, cordas mais grossas, frequências altas, cordas mais finas, tá? Então, por isso que a frequência do cristal é alta, porque eles geralmente são finos, né? Aí tu vai lá, eles cortam um cristalzinho numa espessura X, que ele vai ficar vibrando naturalmente, numa frequência. Tá? Então, antigamente tu comprava, tu ia na lojinha de eletrônica e comprava, eu quero um cristal de 4 MHz. Aí o cara te dava um cristalzinho lá, parece um capacitorzinho, né, o cristal. Aí tu ligava lá no circuitinho e ele gerava o clock para o circuito funcionar. Tá? Então, o clock, ele é externo. Tá? E ele é gerado, é um trem de pulsos digitais. O que é um pulso digital? Tá? Vamos aqui se concentrar nesses últimos 2 itens. Tá? Mas a gente já mostrou o que era um pulso digital lá, né, no flip-flop RS. Né? No flip-flop RS, a gente viu que, né, o negócio estava em 1, vinha para 0 e voltava para 1. Isso aqui é um pulso digital. Né? É quando, por um breve período de tempo, tu troca o nível lógico. Aí, o que é um clock? É um trem de pulsos, né? Um trem de pulsos. Um trem de pulsos digital. Né? Então, é um pulso atrás do outro.
tá? Mas esse procedimento de levar de 1 para 0 e depois para 1 de novo, ou de 0 para 1 e depois para 0 de novo, isso é o pulso, tá? Eu vou mostrar para vocês como gera um pulso também com uma chavezinha no Tinkercad. E a gente tem dois tipos de pulso, né? Esse, ó, ao invés de ficar olhando meu desenho feio, vamos olhar esse desenho que tá bonito. Ó. Esse é o pulso positivo. É quando sai do 0 e vai até 1. O que essa figura está mostrando? Quer dizer que esse pulso ele não é instantâneo, né? Ele demora um pouco, às vezes. Ele demora um pouco, é assim. Algumas dezenas de nanosegundos, né? Algumas dezenas, né? Centenas de nanosegundos. Então, ele demora, mas demora naquelas, né? Demora. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Nada disso aqui a gente vai cobrar, e você não tem que saber, isso aqui é 50%, 90%. É o tempo, né? É o tempo que demora para essa coisinha crescer, né? Então, se aqui é 5 volts, né? Esse 10% seria o 0,5 volts, né? 50% é 2,5. Aí o 90 quase, o 5,95. 5,5, né? 4,5. Micael, não necessariamente, depende, tá? Depende da família lógica, depende de tudo, muita coisa, tá? Então, não é uma resposta simples assim. Tá? No TTL... Tentar deixar a chave da luz na metade. Não, mas isso é só o tempo, né? Que tu fecha a chave, é que os elétrons eles precisam se alinhar. O alinhamento ele ocorre na velocidade da luz, mas a velocidade da luz é uma coisa finita. E quando tu está trabalhando com outras coisas, tipo circuitos integrados, que tem silício, aí também tem a propagação, né, das cargas dentro do silício, que daí não é tão rápido, tá? Então existe toda uma questão a gente já mede pelo vácuo, né? E daí nisso já tem resistência. Já teria uma demora mais para se propagar. Tá, então, exatamente, tem resistência, tem tudo, né? Então, tu demora para sair do 0 para os 5 volts, mas isso não é muito importante, tá? Isso é só uma questão, eu botei mais por uma questão de curiosidade, tá? Eu estava falando para o Micael, se eu não me engano, é de 0 a 0,8 volts, a família TTL, eles entendem como 0, e se eu não me engano é de 1,6... Não, 2,4, eu acho. Que é quase 50%, né? Eu vou confirmar isso, né? 2,4 até 5. Seria 1. Qualquer coisa entre esses valores aqui, ele é indeterminado. Aqui é 1,6, eu não me lembro, tá? Mas não é assim, não é bem assim. Para tu considerar nível lógico alto, tu tem que ver, geralmente vai ter lá no datasheet do negócio que tu está usando, né? Até o próprio Arduino, né? Tu vai olhar no datasheet do Arduino, ele vai te dizer quais as tensões que ele entende como 0, quais as tensões que ele entende como 0 na entrada digital e quais as tensões que ele entende como 1. Qualquer coisa que ficar entre esses valores, tu não vai ter certeza do que está acontecendo, né? Pode ser 0, pode ser 1. Mas a questão é aqui, ó, eu tenho o pulso positivo, né? Que sai do 0 e vai para 1 e desce para o 0, e o pulso negativo, que sai do 1, volta para o 0 e vai para o 1 de novo, tá? Depois a gente vai aprender a fazer esses pulsos aí, no Tinkercad. Olha só. Então, o que é o clock? Como eu falei para vocês, tá? O clock é uma sucessão de pulsos. É um trem de onda, né? Que a gente chama, um trem de onda quadrado. Em geral, com frequência constante. Ou seja, essa distância aqui, né? Entre os ciclos não muda, é sempre a mesma. Tá? O tempo entre os ciclos, né? Não a distância, o tempo. É louco, né? Tu poder pensar o tempo como uma distância, né? Como uma coisa linear, assim, mas ele não é igual à distância, porque tu não pode voltar, né? Esse clock, uma vez que esse clock aconteceu, ele nunca mais vai acontecer. Olha que poético isso. Então aqui está o trem de clock, né? Então, a distância, que não é distância, que é tempo, entre os ciclos é a mesma, né? Em geral, se a frequência é constante.
Porque eu posso dizer, a frequência, em geral, quase sempre, 90% dos casos, é constante, né? Uns têm uns computadores aí mais moderninhos que eles têm os boost, né, dos processadores, que às vezes ele aumenta, diminui a frequência. Mas em geral é constante. Tá? Mas tá, e aí? Até agora a gente estava vendo, tá, o flip-flop RS, ele era assíncrono, aquele flip-flop RS. Tá? O que quer dizer assíncrono? Quer dizer que a hora que eu mudasse o R, a hora que eu mudasse o S, ele mudava a saída. Tá? Ele não estava sincronizado com nada, aquele circuito. Tá? Ele estava sincronizado com o meu dedão ali nos botões. Né? Então, ele não seria um circuito que funcionaria sozinho, né? Que nem teu computador funciona sozinho, né? Uma vez tu liga o botão, ele sai inicializando tudo ali, né? E tu não faz mais nada, só espera, né? Só bota a senha ali, tá? Então, quando tu quiser mudar alguma coisa do teu computador, aí tu entra, eu quero abrir um programa, tu está mudando o estado, né, do teu sistema, aí tu deu uma entrada, tá? Mas se tu parar para pensar, o teu computador ele funciona a maior parte do tempo sozinho. Então, não precisa ficar dizendo o que ele tem que fazer no sistema operacional agora, né? Tu precisa clicar em algumas coisinhas só. Mas a inicialização dele toda é automático. Tá? Por quê? Porque tem o sistema síncrono que está comandando ele, tá? Que é o clock. Beleza. Então, o clock é o que comanda o sistema síncronos. Então, o flip-flop RS com clock, ele vai funcionar em sincronia, além de tu ter as duas entradas RS, tu vai ter, né? Além de ter as entradas RS, tu vai ter a entrada do clock, tá? E aí, as mudanças do Q não vão acontecer automaticamente, como a gente viu antes. Elas vão mudar com o clock. Como assim, professor? O clock tem um monte de coisa aí, ó. Tem essa setinha para cima, setinha para baixo, tem a parte de cima, a parte de baixo, tem... como é que muda esse clock? Como é que esse clock comanda? Tá? Ele comanda quando está em 1? Ele comanda quando está em 0? Não. Ele comanda na borda. Então, as coisas são sincronizadas com as bordas. Ou seja, a saída aqui, ela só vai me interessar o valor das entradas RS, do flip-flop RS, nas bordas. No caso aqui, ó, eu estou dando o exemplo de uma borda de descida. Vocês conseguem entender por que é uma borda de descida? Porque ele está em 1 e está indo para 0, né? Está descendo o nível lógico. Enquanto que as setinhas para cima representam o quê? Bordas de... um mistério. Se uma se chama borda de descida, a outra se chama borda de... direito. É isso aí, João. O João Vitor estava certo, o João Batista é o engraçadinho da turma. Vai lá para Academia de Palhaços do Ramboso. Quem gosta do Irmão do Jorel. Eu adoro o Irmão do Jorel. Eu sou fã do Irmão do Jorel. Aí tem um episódio que o Jorel tenta ser engraçadinho e mandou ele para Academia de Palhaços. Vou mandar o João Batista para lá também. Tá? Ai, senhor. Tu não falou, tu falou brincando, né? Direito. Com certeza, né? Tá. Uma é de descida e outra de subida. Tá? Mas vou mandar o João Batista lá para a escola de palhaço do Ramboso. Se tu não sabe do que eu tô falando, assiste o Irmão do Jorel. Eu já tinha assistido toda a temporada, eu estava assistindo essa semana, por isso que eu estou com isso na cabeça. Mas vamos lá. Então, este é o clock, e ele comanda nas bordas de descida e nas bordas de subida, o flip-flop, né? Tá? Então, aqui, ó, ele está dizendo, ó, aqui que é borda de transição positiva, né? A borda de subida e transição negativa, a borda de descida. Tá? Então, agora nos interessa duas coisas, o valor das entradas e a borda do clock, para analisar. Olha só. Como é que eu represento o clock, professor? Eu preciso adivinhar o que é o clock? Não, ele vai estar sempre representado, tá? No flip-flop, dessa forma, sempre com uma entrada com um triângulo. Se o triângulo não tem a bolinha na entrada, ele é borda de subida. Se ele tem a bolinha, ele é borda de descida, tá?
Então, olha só. Parando para pensar lá no nosso flip-flop RS, a gente sabe que a entrada R e a entrada S, elas comandam a saída. Ou seja, elas determinam o que vai acontecer com a saída. Se a saída vai para 0 ou se a saída vai para 1. Tá? Então, o R e o S determinam o que vai acontecer com a saída. Tá? Agora, o clock determina quando isso vai acontecer com a saída. Né? Quando que ele vai mudar a saída? Aí ele vai ter que estar sincronizado com o clock. É exatamente isso aqui. Vamos lá. Ó, quando eu falei que essa parte da matéria é cheia de detalhe, ela é cheia de detalhe. E agora, como a gente está com pouco tempo, a gente vai falar sobre vários detalhes ao mesmo tempo. Então, se segura na cadeira aí que vamos embora. Ó, esse aqui é o flip-flop RS, como a gente viu anteriormente. Vocês conseguem notar alguma diferença dele para o outro que a gente viu anteriormente? O que ele não tem aqui em cima do R e do S? Não está com eles negados. Então, eles são ativos em nível... Lógico 1. Isso, muito bem. Tá? Então, agora eles são ativos com nível lógico alto. Tá? Então, ele pode ser com nível lógico baixo e ele pode ser com nível lógico alto. Tá? Né? Tanto faz. Não é tanto faz como tu vai usar ele, né? Aí tu vai ter que usar ele de acordo. Mas ele pode ser de um tipo ou pode ser de outro. Tá? Se eles são ativos em nível alto, isso quer dizer que quando eles estão em nível baixo, eles estão em repouso. Concordam? Né? Eles estão em repouso. 0 e 0 nas duas entradas estão em repouso. O S em 1 e o R em 0, ó, e ele tem borda de subida, porque ele não tem a bolinha no clock. Então, olha só. Quando as duas entradas estão em 0, na borda de subida, ele não muda o estado anterior, o que é 0. Tá? Agora, quando o S está em 1, o R está em 0, na borda de subida, ele vai mudar para 1 a saída, mas só na borda de subida, porque ele é ativo nível alto, o S. Agora, quando o R está em 1 e o S está em 0, aí a saída vai para 0, na borda de subida. A gente vai ver o exemplo aqui nesse gráfico. E quando os dois estão em 1, é o buraco negro em cima do flip-flop, né? Não pode. Vai abrir um buraco negro aqui e vai obliterar toda a humanidade, vai soltar tudo para dentro. Porque ele vai ficar sem saber o que fazer, o flip-flop, tá? E aí ele vai, né? Enfim, não, mentira. Ele só vai dar um erro na saída aqui, alguma coisa que eu não sei exatamente o que vai acontecer. Tá? Ambíguo, não pode, não pode. Não pode. Ficou bonito se não pode, né? Se tu parar assim para olhar, parece uma obra de arte. Tá? Mas não pode. Picasso, né? Tá lindo. Olha só. Apesar de vocês estarem pensando, poxa, professor, eu estava quase entendendo o que era o flip-flop RS, agora tu botou um clock. Pessoal, o clock deixa mais fácil ainda de tu analisar o circuito. Como, professor? Né? Você sabe quando mais é menos e menos é mais? Então, tem alguns casos que menos é mais, tem outros casos que mais é menos. Né? Então, esse é um deles. Esse é um caso em que mais é menos. Por quê? Porque botando mais essa entrada, vai reduzir drasticamente os locais onde eu tenho que analisar o circuito. Agora, ó, como esse é borda de subida, ele está dizendo aqui, ó, o FF dispara, né? Olha só que coisa mais doida, né? Dispara. Parece que está com 3/8 aqui na mão. Tá? Então, ele não dispara nada, né? Ele vai fazer transições da saída ou não, né? Na borda do clock. Então, olha só. Ele é borda de subida. Ou seja, eu só vou me preocupar com o que acontece na saída desse flip-flop na borda de subida. O resto é como se o flip-flop tivesse travado. Tá? Ele só destrava na borda. Não sei se vocês conseguem entender um pouco melhor assim. Vamos lá. Fala. Tá, quando tá descendo ali o clock, é a mesma coisa que nada. Não só ali, mas tudo que acontece depois da borda de subida é a mesma coisa que nada. Ó, daqui até aqui, ó. Tudo isso é a mesma coisa que nada. Ali até raspou um pouquinho, mas você entendeu? Ó?
De um pouquinho depois da borda de subida até um pouquinho antes da próxima borda, nada me interessa o que acontece. Não vai mudar nada. Entendeu? Aham. Tá. Então, só me interessa as bordas. Por isso que ele já marcou de pontilhado. Ou seja, só me interessa o A, o C, o E, o G, o J e não tem mais. O I, né? E J. Okay. Então, olha só. Então, aqui ele está te dizendo, ó, o flip-flop começou em 0, a saída. Ó, a partir desse momento que eu comecei a olhar para a saída, ela estava em 0. Tá? Então, de novo, o flip-flop, quando eu ligo ele pode começar em 0, ele pode começar em 1, depende de como, né, as coisas vão se organizar ali dentro dele. Quando eu digo as coisas, eu estou falando dos elétrons mesmo, né? Os elétrons, como que os elétrons vão, né, inicializar o sistema, tá? Tem algumas formas para tu garantir que ele, toda vez que tu ligue, né, ele seja 0. Vocês aprenderam capacitores em eletricidade? Vários. Ele vai descarregando, reduzindo ali, e quando zero ele se descarrega. Então, dá para fazer uns sistemas que tu, com capacitor, tu consegue inicializar eles, né? Mas isso aí a gente vai ver. Não acho que a gente vai ver isso, né? Mas ele tem umas entradas aqui que a gente chama, isso a gente vai ver, tá? Que a gente chama de preset clear, mas a gente vai ver depois. Que tu pode zerar a saída ou a entrada, ou levar a entrada para 1, a saída para 1, né? Botar 0 e 1, sem o clock, que a gente chama de entradas assim. Mas depois a gente vai ver isso. Tá, mas olha só. Então, fala. Só uma dúvida. Então, quanto maior a frequência ali, tu vai ver na questão dos computadores, lá dos processadores, quanto maior a frequência do clock, mais, como que se chama? Rápido. Acho que é pulso, né? Mais pulso vão ter uma determinada distância ali. Olha aí, outro que está pensando no tempo como distância. Tá correto, Thiago. Quanto mais alto o clock, Thiago, né? Foi o Thiago que falou. Isso aí. Tá? Quanto mais alto o clock, de fato, porque o que é uma frequência? Uma frequência é o número de pulsos por segundo, né? Então, uma frequência de 1 Hz quer dizer que eu tenho um pulso, né? Eu tenho um ciclo, né? Em 1 segundo, né? Então, em 1 Hz, isso aconteceria aqui, em 1 segundo. Tá? Agora, se eu tenho uma frequência de 2 Hz, por exemplo, tá? De 2 Hz, quer dizer que agora isso aqui seria em 0,5 segundos, né? Então, quanto mais alto vai ficando a tua frequência, mais apertadinho fica de fato, né? Dá para pensar que vai diminuindo a distância ali entre os pulsos. Isso. No começo eu tava meio boiando, assim, sabe? Mas depois eu... Tá entendendo agora? Então, o clock, ele só determina o tempo do processamento ali. Isso, ele vai determinar o tempo, né? E vai ser em tempos específicos que tu vai ter o processamento, entre aspas, né? Mas tá correto, ele determina o tempo do processamento. Quanto mais rápido o clock, mais rápido ele consegue. Às vezes tu quer um clock rápido, e às vezes tu não quer um clock rápido, às vezes tu quer um clock lento. Né? Se tu quer lá reconhecer que o cara apertou um botão numa sequência, que isso é uma coisa que se estuda aqui, que a gente estudaria assim, né? Se a gente tivesse tempo, a gente não vai estudar. Que são circuitos do seguinte, é tipo um cofre, que tu precisa apertar uma sequência, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, né? Só se tu aperta o botão na sequência certa, que vai dar certo. Se tu deixa o clock muito, muito rápido, né? Então ele vai interpretar, ele não vai conseguir ter tempo de interpretar cada botão, né? Cada vez que tu aperta ele. Não sei se tu conseguiu entender. Entendi. Tá? Mas agora, se tu deixa um clock um pouco maior, aí ele vai conseguir interpretar, né? Vai dar tempo de tu apertar e soltar, e apertar e soltar, né? E para ele dar enfim, a sequência correta. Fala. Como funcionaria? Tem alguns computadores, já vi esse tempo da Dell, que ele, tipo, se tu tá jogando, aqueles computadores gamers, se tu tá jogando, às vezes ele dá um pico maior do que o clock dele, entende? Ele vai além da capacidade dele, em alguns picos, para melhorar o desempenho. Como funcionaria? Não, isso, eu já não sei, né? Mas é um sistema automático. Ele tem um circuito só para gerar clock interno, né? Dentro do computador. E aí, isso aí é o boost, né? Então, tem alguns processadores que têm essa capacidade de dar um boost, né?
de aumentar a frequência de operação dele. Tá? Então, exatamente, especificamente como funciona, eu não sei, mas ele acelera, né, o clock, né, de acordo com a necessidade. O processador vai vendo lá que está precisando fazer o negócio mais rápido, né? Ele deve ter um cache ali que vai vendo que está atolando o cache de coisa, ele não está dando conta, e aí, mas aí como funciona exatamente, não faço a menor ideia. Tá? Mas geralmente esses circuitos são os PLL, que eles chamam, né? O Phase Lock Looper, né? Que é um circuito que gera clock, tá? Mas eu não saberia nem explicar direito como funciona. Tá? Eu não sei se era exatamente isso que tu tinha me perguntado. Isso, é isso mesmo. Tá? Então ele só acelera o clock ali quando ele vê que precisa, né? Mas o que nos importa aqui, ó? Essa parte do clock é legal, é interessante, tá? Mas essas coisas de temporização, para nós, não vai ser tão importante, do tipo frequência, saber qual é a frequência do clock, tá? Isso não vai ser tão importante para nós. Então, olha só. Aqui, ó. O que nos interessa são as bordas de subida, né? Então, olha só, a gente só vai olhar para a saída do circuito para ver o que vai acontecer com a saída do circuito nesses pontinhos que eu marquei em vermelho. Então, olha só, nesse pontinho que eu marquei em vermelho, qual é o valor das entradas? RS, é 0, né? Tá, agora eu vou mostrar para vocês como que analisa esse circuito. É 0. O que minha tabela diz que eu faço com a saída quando as duas entradas são 0 e eu estou na borda de subida do clock? Não muda nada. Então, era 0 e continua 0. Isso quer dizer não muda, né? Não muda quer dizer que mantém o mesmo valor de antes. Chegou no próximo pulso de clock. O que aconteceu? Quem é que está em 1? O 7. Isso. E o reset está em 0. O que ele diz que acontece com a minha saída quando o meu 7 está em 1 e o reset em 0, eu estou na borda de subida? 1. Então, perfeitamente. Ó, aqui nesse exato, no C, a partir do ponto C, ele vai para 1. Ó, e tudo que acontecer entre C e E não me interessa nem um pouco. Né? Tanto que deu tempo ali entre C e E de mudar ali. Ó, eu mudei o S e mudei o R. Agora o R é 1 e o S é 0. Então agora ele vai dar um reset. Né? Vai dar um reset. Então ele resetou o valor, né? Esse valor aqui. Ele levou a 0 esse valor. Tá, agora o que aconteceu no G? Ele deu um 7 de novo, ó. 7, 1, R0, né, no G. Aí ele vai voltar para 1. Ah, mas daí ele, lá no I, ele também está com 7 igual a 1. Ora, a entrada já era 1. Ele vai continuar 1. Certo? É isso aí que vai acontecer. Ele vai continuar 1. Tá? Então, é assim que... Então, vejam que eu acho que facilita a entrada do clock, porque agora eu não preciso olhar para toda a linha do tempo, eu só preciso olhar, né, nos pontos da borda de subida. E só isso. Só vai acontecer alguma coisa na borda de subida. Aí, tava lá os amigos, né, o J e o K, que eu não sei por que é esse nome, tá? Os caras inventaram esse flip-flop, JK, né? Então, o J e o K, que eu não sei quem são, nem sei se são as pessoas, se alguém descobrir por que o nome desse flip-flop é JK, me fala, tá? Mas esse flip-flop JK, que é um novo flip-flop, que é o que a gente vai usar mais do que o RS, que a gente nem vai usar, na real, a gente vai usar esse aqui, tá? Mas o RS ele é bom para vocês começarem a entender. Ele é o mais clássico, né? O JK, ele é igual ao RS. Com sendo o J vai fazer a função do S e o K vai fazer a função do R. Tá? Mas por que ele não se chama RS também?
professor. Isso, eu sempre faço essa piada, mas ninguém gosta. Obrigado, Mikael, pelo apoio. Eu vou continuar fazendo essa piada do Juscelino Kubitschek. O Juscelino e o Kubitschek, então, fizeram, né? O Juscelino e o Cláudio, com K, fizeram o flip-flop JK. Tá? Mas por que eles não deram o nome de RS para esse flip-flop se ele faz a mesma coisa? É porque ele permite que os dois estejam ativos ao mesmo tempo. E eles chamam isso de comutar a saída. O que é comutar? Ele vai inverter o valor da saída no clock. Ou seja, se as duas entradas estiverem em 1 e a minha saída estiver em 0, ela vai mudar para 1. Se ela estiver em 1, ela muda para 0. Se ela estiver em 0, muda para 1. Ou seja, se eu manter sempre em 1 o J e o K, a cada borda de descida ele vai mudar. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ou borda de subida, né? No caso, esse aqui é borda de subida. Porque não tem a bolinha na frente do clock. Então, ele é igual. Ó, quando as duas entradas estão em 0, ele não faz nada. Quando o J está em 1, o S em 0, ele leva para 1, ó, que nem o S. Quando o K está em 1 e o J em 0, ele leva para 0. E quando os dois estão em 1, ele vai comutar. Tá? E, de novo, só me interessa na borda de subida. Né? De novo, só me interessa na borda de subida. Poderia ser na de descida, mas nesse caso é de subida. Aí, olha só, na primeira borda, ó, o meu flip-flop começou em 1. Olhei para ele aqui, pá, tá em 1. Tá? Olhei para ele, tá em 1. Aí, tá? Por que ele tá em 1, professor? Eu não sei, ele apareceu assim agora, né? Assim, ó, o flip-flop, vocês começam a se importar com o flip-flop, depois vocês sabem qual é o estado inicial dele. Tu precisa dessa informação. Ah, professor, eu tenho que adivinhar se começou em 1 e 0. Não, tu não tem que adivinhar. Tá? Ele vai estar, ou vai estar escrito, ou vai ter alguma coisa no exercício que vai te levar a saber qual é o valor da entrada, da saída, perdão, ou vai estar informando, ó, considere que a saída Q começa em 1, que é esse caso aqui, ó. Né? No caso anterior, ele começava em 0, né? Ó, daí, nesse caso, eu falaria, considerando que o flip-flop começa com Q igual a 0, tá? Então, tu não tem que adivinhar qual é o estado inicial, não tem que adivinhar. Tudo tu tem como saber. Se tu não for informado, é porque está faltando dado, tu não tem como resolver, né? Por exemplo, se eu não sei qual é o valor do Q, e aí o J é igual a 1 e o K é igual a 1. E aí passou pela borda de subida. Qual vai ser o próximo estado na borda, depois da borda? Não sei, porque eu não sei qual é o valor do Q. Então, tu tem que saber qual é o valor do Q para analisar o flip-flop, tá? Então, esse valor inicial aqui, tá? Agora, se o J é 0, se o J é 1 e o K é 0, eu sei que vai ser 1 a saída, tá? Mas, né, não vai saber se vai estar mudando para 1 ou se vai estar mantendo em 1. Mas, enfim, o estado inicial do flip-flop é dado, é um dado. Tu não tem que adivinhar nada, tá? Tem que adivinhar. Então, olha só. Tu não tem que adivinhar. Ou tu tem como descobrir, ou vai ser dado. Na primeira borda, o K está em 0, o J está em 0 e o K está em 1. Isso quer dizer que a minha saída, estou nessa linha aqui, ó. Então, quer dizer que na borda de subida, vai para 0. Foi para 0. Agora, o que acontece até a outra próxima borda, eu não quero nem saber. Eu só vou analisar lá, ó. Na próxima borda, os dois estão em 1. Os dois estão em 1, ele está dizendo que inverte o estado anterior, ou seja, comuta. Professor, o estado anterior ao quê? Anterior aos tempos, lá no tempo das cavernas, dos dinossauros? Não, meu querido aluno. Né? É o tempo antes da borda. O tempo antes da borda. Então, o que tinha antes da borda aqui? Quando o J e o K estão em 1, ó, estamos os dois em 1 e eu estou na borda. O que tinha antes da borda? Tinha 0. Ou seja, ele vai inverter o que tinha antes da borda. Depois da borda, então, vai ser 1. Comutou. Aí, beleza, chegou. Próxima borda. As duas entradas em 0. As duas entradas em 0 estão dizendo que o Q 0, o Q anterior não muda. O que é o Q anterior? Né? O Q anterior à borda. Então, o que eu tinha no Q anterior à borda? Eu tinha 1. Então, eu vou continuar tendo 1 depois da borda. Cheguei na próxima borda, o J em 1 e o K em 0.
Ora, o J em 1 e o K em 0 leva a saída para 1, só que a saída já é 1. Então ela vai continuar 1. Né? Vai fazer o quê? Vai ser um a mais aqui? Vai criar um andar novo aqui? Não, né? Se era 1, só pode ser 0 e 1, né? Opa, perdão. Só pode ser 0 e 1, né? Então, ele vai continuar 1. Tá? Aí, quando chegou aqui na próxima borda, tava os dois em 1. Aí, comuta. Era 1, vai para 0. Ah, aqui continua em 1 as entradas JK. Na borda, vai comutar, vai mudar o estado anterior, que era 0, e vai virar 1. E assim eu vou brincando com este flip-flop. Certo, pessoal? Próxima aula, ó, não acabou a aula ainda, que eu vou mostrar mais uma coisinha de Tinkercad para você. Mas próxima aula a gente vai voltar nesse gráfico, tá? Então, quem não entendeu agora direito, a gente vai fazer um resumão de novo na próxima aula disso aqui e vamos seguir adiante. Tá? Antes disso, claro, né, como que eu vou me esquecer? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Talvez tenham várias, né? Talvez vocês não queiram fazer. Professor, qual é o sentido? Confirmação, senhor. A questão de o flip-flop ser JK ou RS, a única coisa que vai mudar vai ser a tabela ali, né? Isso. E que no JK é permitido o estado quando as duas entradas estão ativas ao mesmo tempo. Uhum. Tá? Que é o comuta. É a única coisa que difere. Mas, de resto, tudo que vocês viram do JK serve para esse aqui também. Tá? Mais alguma pergunta? Eu posso abrir o slide, eu fechei aqui sem querer. Nenhuma pergunta? Qual é o sentido da vida, professor? Eu não sei, pessoal. Às vezes. Olha só. Eu vou até apagar aqui as coisas, né? Espera aí, deixa eu fazer aquela coisa bonita que eu gosto de fazer aqui. Tá, buenas. Olha só, eu quero fazer um pulso, um botão que faça um pulso. Tá? Que faça um pulso. Vou até apagar essas coisas. Tá? Então, eu quero fazer um botão que gera um pulso, que nem eu mostrei. Então, um botão para gerar pulsos, pulsos negativos. É a mesma ideia que eu tinha da chavezinha lá. Ó. Então, um pulso negativo, agora eu vou usar uma push button. O que é uma push button? É uma chavezinha com botão. Então, ó, esse aqui, ó, esse fiozinho, ele vai criar um pulso negativo, porque ele vai estar sempre em 1. Quando eu aperto o botão, né? Quando eu aperto o botão, eu vou gerar o pulso negativo, vai para 0. Vai estar sempre em 1 aqui esse fiozinho, né? Essa parte do fio vai estar sempre em 1. Quando eu aperto o botão, aqui vai para 0. Se eu quiser fazer um pulso aí positivo, professor, está sempre em 0 e aí vai para 1. Aí eu vou fazer assim, ó. Na realidade, eu só vou inverter a chave com o resistor de posição, né? Vai estar sempre em 0. Quando eu aperto aqui, vai dar 1. Tá? Aí, no Tinkercad, como é que eu faço isso? Vocês têm que usar esse botão aqui, ó. O botão. Tá? Que esse é o botão que é o push button, né? Que tu aperta, ele tem a molinha. Então, olha só. Os contatos entre esse botão é diferente daquele outro, tá? É aqui, ó, entre o terminal 1B e o 2B. Entre o 1A e o 2A. Tá? Então, é aqui, ó, que ele fecha o contato quando eu aperto o botão. Ele fecha entre esses dois lados. Não é entre a parte de cima e a parte de baixo. É entre a esquerda e a direita. Quer ver, ó? Se eu botar esse cara aqui para ser um ohmímetro, ó, ele está com resistência infinita. Quando eu aperto, ele vai para resistência 0, ó. Então, é assim. Então, se vocês não sabem, né, testar um botão, é assim que testa um botão, tá? Isso aí, inclusive, na
nas aulas mais práticas de vocês. Pessoal, eu prometo que a aula vai acabar rapidinho. Logo em seguida. Não vou roubar a aula do professor Sandro. É o Sandro, né, hoje. Sandro. Isso. Grande Sandro. Então, olha só. Ó, o botão que é a chave que é, né, que é, vamos botar aqui, ó. Vamos botar o fiozinho. Fiozinho. Ó, botei fiozinho aqui, ó. Vamos medir a tensão do fiozinho. Error. O que é um error? O que está errado? Ah, sim, porque o bonito aqui quer medir. Ele está dizendo que está errado, porque eu estou medindo resistência e estou botando tensão nele. Ó, esse aqui é o pulso negativo. Ó, está sempre em 1, quando eu aperto o botão vai para 0. Sempre em 1, aperto o botão vai para 0. Sempre em 1, aperto o botão vai para 0. Sempre. Tá? É exatamente esse circuitinho aqui, ó. Se eu montar o circuito, agora se eu inverter ele, ó, é bem fácil de inverter, ó. É só botar o resistor para o terra e mudar o fio para o mais aqui. Eu inverti o resistor e a chave de posição. Agora, ó, ele está em 0, eu aperto no botão, vai para 1. Tá? Ah, professor, e como é que eu gero com um botãozinho? Quando eu quiser gerar um clock, eu vou ter que ficar apertando aqui, ó, uma vez. Ah, eu quero um clock de 1 segundo. Eu vou ficar apertando aqui, ó, uma vez por segundo o botão. Não, né? Tu vai vir aqui, ó. E tu vai botar o gerador de funções. E vai botar uma onda quadrada com amplitude de 5 volts. Tá? Esse deslocamento CC não interessa muito, depois eu posso explicar. Aqui eu botei a frequência de 1 Hz, né? De 1 Hz. Tá? E aqui eu botei tempo por divisão, vamos botar 0,5 aqui por divisão. Que aí ele fica mais bonito. Ó. Então, um ciclo inteiro tem 1 segundo, ó. Ou seja, se eu estou botando 0,5 segundos por divisão, meio segundo, né? Então, isso quer dizer que ó, um ciclo inteiro vai ocupar 2 quadradinhos. Né? Mas isso não interessa muito, tá? Isso é só para curiosidade. Isso é só para mostrar como é que a gente vai gerar o clock. Tá? A gente vai gerar usando o gerador de sinais aqui. Tá aqui, junto com a fonte. Tá, pessoal? Próxima aula a gente fala com detalhes dessas coisas que passaram voando aí hoje. Mas pelo menos vocês já estão, né, cientes que elas existem. Alguma pergunta? Olha eu aqui. Nossa, ficou infinito o negócio. Nós O senhor acabou de fechar o multiverso. Fechei o multiverso. Agora todas as nossas variantes vão... Será que vai ter alguma variante do mal de algum de nós que vai dominar o mundo, alguma coisa assim? Fica aí o questionamento para vocês. A gente criou um universo que nem do Dark. Gosto daquela série Dark. Quem não assistiu, assista. É muito legal. Série alemã, pessoal, os alemãos, eles são tudo meio existencialistas, assim, os filósofos alemãos, eles eram tudo existencialistas. Nossa, os alemãos são meio pirados. O Schopenhauer, Schopenhauer, isso aí. A gente lembra muito do Nietzsche, mas ele é tipo café com leite. O Schopenhauer pegava o leite, pegava os grãos de café, mordia e tomava água fervendo na chaleira. Cara, uma vez eu peguei um livro do Schopenhauer para ler e não consegui ler. É meio chato essas linguagens, é meio maçante, né? Essas escritas mais antigas. São interessantes, são boas, mas eu não sei se eu conseguiria ler hoje em dia se eu não tivesse... O cara vê um trecho, uma coisa legal, mas agora o cara pega para ler, que lá é muito... Isso aí é coisa que o Padilha gosta de ler. Vocês conhecem o Padilha? Uhum. Isso é as coisas que o Padilha gosta de ver. O Padilha não é muito sério da cabeça, né? Todo mundo sabe. O Padilha levou muita bolada quando jogava de goleiro no jogo de salão. Por isso que ele é desse jeito hoje em dia. Coitado do Padilha. Eu gosto do Padilha, tá, pessoal? Isso é piada. Padilha é meu faixa. Tá, pessoal? Então, é isso, tá? Não falem pro Padilha que eu falei que ele é louco, tá? Por favor, que eu gosto dele, eu não quero que ele brigue comigo. E é isso aí.
Qualquer coisa, estou à disposição, tá? A aula foi gravada, tudo certo. Então, então nos vemos segunda-feira. Tá. Então, semana que vem a gente vai continuar trabalhando com isso, talvez resolver alguns exercícios. E aí na sexta-feira eu vou largar a segunda avaliação de vocês. E seja o que Deus quiser. Vai dar tudo certo. Tá? Então, Professor, falar em reavaliação, eu não tava no comecinho da aula, como é que vai funcionar a reavaliação? cara, daqui a pouco eu vou botar ele no YouTube, aí tu assiste, mas resumidamente, Beleza. do dia 23, eu vou te dar um resumo, tá? Aí tu vê com detalhes depois. Tá aí, aí. Tá. Do dia 23 ao dia 27, vocês vão reavaliar o que vocês não entregaram. Tá. Aí, quem não conseguir fazer, do dia 30 ao dia 1º de setembro, vai ser mais geral. Vai ser mais geral e bem mais difícil. Tá, tranquilo. Tá? Professor, no caso, se eu tenho coisas atrasadas, eu posso entregar até o dia 23 agora? Tu vai ter do dia 23 ao dia 27. Ah, tá. Então tu já fechou as notas? Não, eu vou fechar junto com a nota da segunda etapa, porque a avaliação vai ser diferente, tá? Tu não vai fazer a mesma coisa que tu fez. Vai ser parecido. É nesse ponto que eu digo que tu vai recuperar as atividades que tu não entregou. Tu não vai entregar a mesma atividade, tu vai entregar uma atividade que seja similar. Entendi. Tá? Então não adianta. Porque, laboratório 1, lista 1 e 2 e a prova 1 já passou. Isso não adianta mais me entregar. Tá? Isso não adianta mais. Agora estou fazendo a reavaliação. Tá? Acho que foi isso aí que me perguntou. Mais alguma dúvida, pessoal? Isso aí então, senhor. Valeu. Então tá. Feito. Valeu, pessoal. Feito, senhor. Falou. Feito. Tchau, Valeu, tchau. senhor. Tchau, tchau. Aula aí. Até segunda.